Hoje mergulhamos na realidade brutal e pouco conhecida da vida diária nos gulags soviéticos. Campos que não eram meras prisões, mas máquinas de escravidão projetadas para espremer cada gota de vida dos prisioneiros até o fim. Imagine acordar todos os dias sabendo que o frio, a fome e o trabalho forçado poderiam ser seu último inimigo, em um sistema onde milhões de pessoas comuns foram transformadas em carga humana, baseado em relatos reais de sobreviventes, como engenheiros, professores e cidadãos inocentes que enfrentaram esse inferno. Esta história revela o que realmente acontecia por trás das grades geladas da Sibéria, incitando sua curiosidade para entender como a resiliência humana pode sobreviver ao impensável. Agora, antes de mergulharmos nessa jornada, eu te convido a se acomodar de forma confortável. Talvez diminua a iluminação para se sentir mais imerso nessa narrativa histórica. Compartilhe nos comentários de onde você está assistindo e se já ouviu histórias semelhantes. Conte sua experiência. Menos isso, enriquece nossa conversa coletiva. Imagine você, um cidadão comum na União Soviética dos anos 30 ou 40, vivendo sua vida cotidiana, talvez trabalhando em uma fábrica, ensinando em uma escola ou simplesmente cuidando da família. De repente, sem aviso, batem à sua porta no meio da noite. São agentes da NKVD, a polícia secreta, e eles te arrastam para longe, acusando de crimes que você nem imaginava existirem. Essa era a realidade para milhões de pessoas. E é assim que começa a verdadeira história dos gulags, não como prisões comuns, mas como um sistema de escravidão engenhada para extrair trabalho até a morte. Os gulags não foram criados apenas para punir. Eles eram uma engrenagem essencial na máquina soviética, projetada por Stalin e seus aliados para construir o Império Comunista às custas de vidas humanas. Baseado em documentos históricos e testemunhos de sobreviventes como Varlam Shalamov e Alexander Solzhenitsyn, que documentaram esses horrores em obras como Arquipélago Gulag. Sabemos que esses campos eram espalhados pela vastidão da Sibéria e além, abrangendo centenas de locais remotos onde o frio cortante e o isolamento transformavam homens e mulheres em meros instrumentos de produção. Pense nisso. Você chega lá não como um criminoso condenado por um julgamento justo, mas como parte de uma cota que precisava ser preenchida. Os agentes tinham metas mensais de prisões, e se não as atingissem, eles mesmos podiam acabar nos campos. Então, inventavam acusações, ser tarde para o trabalho, contar uma piada sobre o regime, ou simplesmente ser denunciado por um vizinho invejoso que queria seu apartamento na Quelis Dash. A vida diária começava com um medo constante. Você acordava cedo, ia para o emprego, mas no fundo da mente sabia que qualquer deslize podia ser fatal. Historiadores estimam que entre 18 e 20 milhões de pessoas passaram pelos gulags ao longo das décadas, com pelo menos 1,5 milhão morrendo diretamente das condições brutais. Mas o que tornava isso uma escravidão engenhada era o trabalho forçado, calculado para ser exaustivo ao ponto da exaustão total. Prisioneiros eram obrigados a laborar por 16 horas seguidas, tchudus ou os dash, com rações mínimas que mal sustentavam a vida. Uma fatia de pão de 300 gramas por dia, talvez uma sopa aguada feita de vegetais podres ou peixe salgado, isso era tudo. Calorias insuficientes para um corpo em repouso, quanto mais para alguém cortando árvores na neve ou construindo ferrovias em terrenos congelados. Fale diretamente com você. Se estivesse lá, sentiria o estômago roncar o tempo todo, o corpo enfraquecendo a cada movimento. Os guardas não viam você como humano. Para eles, era carga a ser transportada e usada até quebrar. E o sistema era eficiente nisso. Os campos foram projetados para maximizar a produção, menos mineração de ouro, extração de madeira, construção de canais como o infame Canal Branco-Báltico, onde milhares pereceram afogados ou de fome. Tudo isso impulsionava a economia soviética, transformando o sofrimento em progresso industrial. Mas no dia a dia, o que isso significava? Acordar antes do amanhecer com um som de sirenes, marchar para o trabalho sob vigilância armada e voltar ao entardecer, se sobrevivesse. Para barracões superlotados onde o frio penetrava os ossos. Considere os detalhes reais. Em campos como Colima, conhecido como o Polo do Frio, as temperaturas caíam para 40 graus negativos no inverno. Sem roupas adequadas, talvez casaco fino, botas furadas, você teria que improvisar, enrolando trapos nos pés para evitar gangrena por congelamento.
E o trabalho não era opcional. Cotas diárias impossíveis. Cortar certa quantidade de madeira, escavar metros de terra congelada. Se não cumprisse, sua ração de pão era cortada pela metade, acelerando a morte por inanição. Sobreviventes relatam que o corpo começava a consumir a si mesmo, músculos derretendo ossos protuberantes, visão embaçada pela fraqueza. Mas havia camadas nessa escravidão. Não era só físico. Os gulags visavam quebrar o espírito, substituindo nomes por números, raspando cabeças para desumanizar. Você perdia sua identidade, tornando-se apenas um dente. No entanto, mesmo nesse inferno, surgiam fagulhas de resistência menos, mas isso vem mais adiante. Por agora, entenda que a vida diária era uma equação matemática de sobrevivência. Calorias consumidas versus energia gasta. 300 gramas de pão fornecendo cerca de 600 calorias, e o trabalho demandando milhares, era inevitável que muitos sucumbissem. Historiadores calculam que 1 em cada 10 prisioneiros morria por inverno, não por execuções, mas pelo trabalho eficiente que filtrava os fracos. Pense em Michael, um engenheiro real que sobreviveu e deixou relatos. Ele descreve como chegava ao campo exausto da viagem, apenas para ser lançado imediatamente no labor. O primeiro dia é o pior, ele diria, porque você ainda acha que é humano, mas logo aprende que não é. Você se torna parte de uma massa, onde a solidariedade é rara no início e a traição comum. Criminosos profissionais, misturados com prisioneiros políticos, dominavam o mercado negro interno, trocando bens por favores ou comida. Um dente de ouro podia comprar uma fatia extra de pão, uma colher, virar moeda de troca, e o impacto no corpo. Doenças graçavam, escorbuto por falta de vitaminas, fazendo gengivas sangrarem e dentes caírem. Tuberculose nos barracões úmidos. Disenteria da água contaminada. Médicos prisioneiros como Isaac, um personagem baseado em relatos reais, faziam o possível com remédios improvisados, ervas colhidas, ungüentos feitos de gordura animal. Mas mesmo eles estavam sujeitos às cotas, curar ou perecer, medida que os dias se arrastavam, você aprenderia a economizar cada movimento, a parecer ocupado sem gastar energia desnecessária, menos uma arte que veteranos ensinavam. Trabalho devagar, mas pareça rápido, era um mantra, porque no final, os gulags não eram sobre reabilitação, eram sobre extermínio lento, disfarçado, de produtividade. Milhões contribuíram para projetos grandiosos, como a ferrovia transiberiana expandida, mas a custo de vidas incalculáveis. Enquanto o sol se punha sobre a taiga congelada, você voltaria ao barracão, contando os companheiros, que não retornaram. Alguns congelados no trabalho, outros levados pela fraqueza. E amanhã, o mesmo ciclo, mas em meio a isso, começavam a surgir estratégias, trocas, alianças tímidas. No entanto, antes de mergulharmos nisso, lembre-se, tudo começava com a prisão, aquele momento que virava sua vida de cabeça para baixo, levando você para um trem que te arrancava de tudo o que conhecia. A prisão era o primeiro golpe, um corte profundo que separava você do mundo. Não havia aviso, nem lógica. Um dia você era um professor, um operário, uma mãe de família. No outro, um inimigo do povo, acusado de crimes vagos como agitação contra-revolucionária ou sabotagem. Baseado em registros históricos, como os arquivos da NKVD, desclassificados após a queda da União Soviética, sabemos que as prisões eram muitas vezes aleatórias, guiadas por cotas impostas pelo regime. Um agente poderia receber ordens para prender 100 pessoas em uma semana, e ele simplesmente saía à caça, escolhendo alvos fáceis, quem parecia suspeito, quem tinha um livro estrangeiro em casa, ou quem apenas cruzava seu caminho no momento errado. Imagine o cenário. É madrugada, e você ouve o som de botas pesadas subindo as escadas do seu prédio. O coração dispara, mas você tenta se convencer de que não é com você. A porta é arrombada, e homens de uniforme cinza entram, revirando tudo. Você está preso, dizem, sem explicar por quê. Sua família chora, mas você não tem tempo de se despedir. Algemado, é levado para uma cela abarrotada, onde o interrogatório, os métodos da NKVD, descritos por sobreviventes como Lef Kopelev, eram brutais: privação de sono, espancamentos, ameaças contra seus entes queridos. Eles queriam confissões, e a verdade não importava. Um homem, Ivan, engenheiro de Leningrado, relatou em suas memórias ter sido acusado de sabotar uma fábrica porque uma máquina quebrou menos
algo que ele nem supervisionava. Ele assinou a confissão após dias sem dormir, apenas para acabar com a tortura. Essas confissões eram a porta de entrada para os gulags. Após a prisão, você era julgado, se é que se pode chamar assim. Os julgamentos eram farsas, muitas vezes durando minutos, sem advogados ou provas reais. Sentenças de 10 anos de trabalho forçado eram comuns às vezes mês para crimes inventados. Mulheres, homens, jovens, idosos, menos ninguém escapava. Historiadores estimam que, entre 1930 e 1950, cerca de 18 milhões de pessoas passaram por esse sistema, muitas delas cidadãos comuns, sem qualquer envolvimento político. Um exemplo marcante é Ana, uma professora de literatura que foi denunciada por um colega por possuir uma cópia de um poema suspeito de Pasternak. Ela foi condenada a 7 anos por propaganda antissoviética. Sua história, preservada em arquivos de organizações como a Memorial, mostra como até os mais instruídos eram alvos. Depois da sentença, vinha a espera. Você ficava em celas superlotadas, às vezes por semanas, com dezenas de outros, compartilhando um balde como latrina e uma ração de pão úmido que mal dava para dividir. O cheiro de suor, medo e sujeira. Você tentava manter a sanidade, mas o peso da incerteza era esmagador. Para onde seria levado? O que aconteceria com sua família? Muitos nunca recebiam respostas. Alguns, como relatado por sobreviventes, tentavam escrever cartas para casa, mas elas raramente chegavam. O isolamento começava ali, naquelas celas escuras, onde a única certeza era que algo pior estava por vir. Então, chegava o momento do transporte. Você era acordado no meio da noite, empurrado para fora da cela e levado a uma estação de trem escondida dos olhos do público. Aqui, a desumanização se intensificava. Os vagões de carga, chamados de stolipins, em homenagem ao ministro que os introduziu, eram vagões de gado adaptados. Imagine o espaço projetado para 8 vacas, agora abrigando 80 pessoas, ou mais. Não havia janelas, apenas fendas minúsculas por onde entrava um ar gelado. O chão, coberto de palha suja, era seu assento, sua cama, seu banheiro. Cada prisioneiro recebia 300 gramas de pão por dia, e, se tivesse sorte, um balde de água para dividir com dezenas de outros. O cheiro dentro do vagão era insuportável. Suor, urina e o odor de corpos que começavam a apodrecer, porque muitos não sobreviviam à viagem. Os relatos de sobreviventes, como os coletados por Anna Applebaum em seu livro Gulag, A History, descrevem essas viagens como um inferno em movimento. As viagens podiam durar semanas, dependendo do destino. Muitas vezes rumo ao norte gelado da Sibéria ou às estepes do Cazaquistão. Não havia paradas regulares, e quando havia, os guardas jogavam os corpos dos mortos para fora, empilhando-os como lenha até a próxima estação. Uma mulher, Maria, que sobreviveu a uma dessas viagens, contou como tentou proteger sua ração de pão, escondendo-a dentro da roupa. Mas ladrões muitas vezes criminosos comuns misturados aos prisioneiros políticos, menos a roubaram na primeira noite. Ela aprendeu rápido nunca mostrar fraqueza, nunca confiar cegamente à fome durante o transporte. Era apenas o começo. A desidratação era outro inimigo. Com um balde de água para dezenas, você tinha que lutar por um gole. Alguns, desesperados, lambiam a condensação das paredes metálicas do vagão. Doenças se espalhavam rapidamente: tifo, dissenteria, pneumonia. Sem médicos ou remédios, muitos morriam antes mesmo de chegar ao campo. E os guardas, eles não se importavam. Menos bocas para alimentar, dizia um deles, conforme relatado por um sobrevivente. Para eles, você já não era humano, menos apenas um número, uma peça descartável. Mas mesmo nesse caos, surgiam momentos de humanidade. Em um vagão, um prisioneiro chamado Dmitri, um ex-músico, começou a cantar baixinho uma canção folclórica russa para acalmar os outros. Ir a escado, os guardas podiam punir qualquer som, mas aquela melodia trouxe um instante de alívio, um lembrete de que ainda havia algo além da miséria. Esses pequenos atos, como veremos mais adiante, seriam a semente da resistência nos campos. Por enquanto, porém, o trem continuava sua jornada, chacoalhando rumo ao desconhecido. À medida que os dias passavam, você começava a perder a noção do tempo. O balanço do vagão, o ronco do motor, os gemidos dos outros prisioneiros
Tudo se misturava em um pesadelo contínuo. Alguns tentavam conversar, compartilhar histórias de suas vidas passadas, talvez para se convencer de que ainda eram humanos. Outros se fechavam em silêncio já derretados. Você talvez tentasse calcular quantos dias até chegar. Sobreviveria à viagem? E se chegasse, o que encontraria? Os rumores corriam entre os prisioneiros. Campos onde o frio matava em horas, onde o trabalho era tão brutal que até os fortes caíam em semanas. Mas ninguém sabia ao certo. Quando o trem finalmente parava, o alívio era passageiro. Você era empurrado para fora, sob gritos e golpes dos guardas, para uma paisagem desolada, neve até onde a vista alcançava. O vento gelado cortava como lâminas enquanto você descia do vagão, tropeçando na neve fofa que engolia suas botas maltrapilhas. A chegada ao campo, após semanas naquele trem fétido, não trazia alívio, apenas a certeza de que o pior ainda estava por vir. Baseado em relatos reais de prisioneiros que sobreviveram a campos como Vorkuta e Kolyma, sabemos que o transporte era apenas o prelúdio de uma rotina desenhada para quebrar corpo e alma. Você estava agora no coração da Sibéria, ou talvez em algum outro canto remoto do Império Soviético, onde o isolamento era tão opressivo quanto o frio. O céu era cinza, a paisagem, um deserto branco pontuado por torres de vigilância e arames farpados. O som dos machados e das sirenes ecoava, um lembrete constante de que o trabalho forçado seria sua nova realidade. Os guardas, com seus casacos acolchoados e rifles apontados, gritavam ordens em russo ríspido. Mais rápido, lixo. Você era empurrado para uma fila, junto a dezenas de outros prisioneiros, todos com rostos marcados pela fome e pelo medo. A primeira etapa era o processamento, um ritual cruel que despojava qualquer resquício de identidade. Sobreviventes, como Evgenia Ginsburg, autora de Viagem ao Redemoinho, descreveram como os prisioneiros eram levados a um galpão onde tinham o cabelo raspado, homens e mulheres, sem distinção. O barulho das máquinas de corte era ensurdecedor, e o chão ficava coberto de tufos de cabelo, como se sua humanidade fosse varrida junto. Em seguida você recebia um número, costurado em um pedaço de pano sujo, que substituiria seu nome. Prisioneiro 4721, por exemplo, era como te chamariam. Agora, seu nome, sua história, sua vida passada menos. Tudo isso era apagado. As roupas vinham depois. Uniformes puídos, muitas vezes pequenos ou grandes demais, que mal protegiam contra o frio de menos 40 graus. Botas, ferradas, casacos, luvas que não cobriam os dedos. Era tudo projetado para falhar. Um sobrevivente, Nikolai, um ex-funcionário de escritório, relatou em suas memórias como recebeu um casaco que cheirava a mofo e tinha buracos nos cotovelos. Ele tentou reclamar, mas um guarda riu. Você não vai precisar disso por muito tempo. O tom era claro. Sua sobrevivência não era prioridade. Documentos históricos mostram que em campos como Norilsk, a falta de roupas adequadas contribuía para taxas de mortalidade altíssimas, especialmente no inverno, quando o congelamento matava mais que a fome. Após o processamento, você era levado ao barracão, sua nova casa. Imagine um galpão de madeira mal construído, com frestas nas paredes por onde o vento siberiano entrava como um inimigo invisível. Dentro, beliches rudimentares, às vezes apenas tábuas no chão, abrigavam dezenas de prisioneiros. O cheiro era uma mistura de suor, sujeira e madeira úmida. Não havia aquecimento, exceto por um fogareiro que mal aquecia o ambiente. Volka recebia um cobertor fino, que parecia zombar do frio. Dormir era um desafio. O espaço era tão apertado que você sentia o cotovelo do vizinho nas costelas. E o ronco ou os gemidos de dor preenchiam a noite. Doenças como piolhos e infecções de pele se espalhavam rapidamente, e a falta de higiene tornava tudo pior. Um balde no canto servia como latrina, esvaziado apenas uma vez por dia. Se tanto, a primeira noite era a mais difícil. Volka, exausto da viagem, mas o frio e a fome não deixavam sua mente descansar. O estômago roncava, e aquela fatia de pão de 300 gramas que você recebeu ao chegar já havia sido devorada. Sobreviventes contam que o pão era tão valioso que muitos o escondiam dentro da roupa, temendo ladrões. Mas mesmo isso não era suficiente. O pão, feito de farinha de baixa qualidade misturada com serragem ou outros enchimentos, fornecia cerca de 600 calorias, menos
da metade do necessário para um dia de trabalho, leve quanto mais e parar. As 16 horas de labor que esperavam você, o amanhecer, trazia a sirene, um som que se tornaria seu pesadelo diário. Você era arrancado do beliche às 4 ou 5 da manhã, com guardas gritando para formar filas na neve. O café da manhã era uma sopa aguada, menos às vezes apenas água quente, com algumas folhas de repolho podre ou pedaços de peixe salgado. Se tivesse sorte, vinha com um pedaço extra de pão, mas isso dependia do humor dos guardas. Você marchava para o trabalho, muitas vezes a quilômetros do campo, sob a mira de rifles e acompanhado por cães que latiam ao menor movimento errado. A neve grudava nas botas e cada passo era um esforço. O frio era tão intenso que lágrimas congelavam nos cílios e você aprendia rápido a nunca tocar metal com as mãos nuas. O risco de perder a pele era real. O trabalho variava, mas era sempre brutal. Em campos como Colima, você poderia ser designado para minerar ouro ou carvão, cavando terra congelada com picaretas cegas. Em outros, como Magadan, cortava árvores na taiga, arrastando troncos pesados por quilômetros. As cotas eram impossíveis. Cortar certa quantidade de madeira, extrair tantos quilos de minério. Não cumprir significava menos comida, o que acelerava o ciclo de fraqueza e morte. Um prisioneiro, Sergei, um ex-militar, descreveu como tentou cumprir sua cota no primeiro dia, mas seus músculos cederam após horas. Ele viu outros caírem na neve, incapazes de se levantar, e os guardas simplesmente os deixavam lá, como se fossem lixo. A paisagem ao redor era tão hostil quanto o trabalho. A Sibéria não perdoava. Ventos que cortavam a pele, nevascas que reduziam a visibilidade a metros, e um silêncio quebrado apenas pelo som dos machados ou das máquinas. Você olhava para o horizonte e via apenas branco, sem esperança de fuga. Relatos de prisioneiros que tentaram escapar são raros, e os que conseguiram contam histórias de desespero, sem mapas, sem comida, perseguidos por lobos ou pelos próprios guardas, que recebiam bônus por capturar fugitivos. A maioria morria na taiga, congelada ou devorada. Mas, mesmo nesse cenário de desolação, começava a surgir algo inesperado. Uma economia de sobrevivência. Tudo no campo tinha valor. Um pedaço de pão, um par de luvas remendadas, até uma colher quebrada a menos, tudo virava moeda. Criminosos, profissionais, que muitas vezes tinham privilégios por colaborar com os guardas, controlavam esse mercado negro. Um exemplo real era Verona, um ladrão com um dente de ouro, mencionado em relatos de sobreviventes. Ele trocava favores por comida, usando sua astúcia para dominar as trocas. Mas não eram só os criminosos. Médicos prisioneiros como Isaac faziam ungüentos improvisados com gordura animal e ervas, trocando-os por pão. Professores como Ana ensinavam leitura em segredo, em troca de um gole de sopa extra. Você, recém-chegado, aprendia rápido que confiar nas pessoas erradas podia custar caro. Um erro comum era compartilhar comida sem garantir algo em troca. Nunca dê seu pão de graça, dizia um veterano a um novato, segundo relatos. Porque no Gulag, a comida era vida, e enquanto você tentava navegar esse mundo novo e cruel, percebia que a sobrevivência dependia não só do corpo, mas da mente, da capacidade de calcular cada movimento, cada troca, cada palavra. À noite, deitado no beliche, com o vento uivando lá fora, você começava a entender que o verdadeiro desafio não era apenas o trabalho ou o frio, mas manter-se humano em um lugar projetado para destruir isso. E enquanto tentava dormir, ouvia, ao longe, o som de alguém tossindo, talvez com tuberculose, talvez com dias de vida restantes, e pensava, como sobreviver a isso? Essa pergunta ecoava na sua mente enquanto o frio se infiltrava pelos buracos no barracão. E o som da tosse do companheiro, de beliche, se misturava ao uivo do vento lá fora. Você acabara de chegar, o corpo ainda dolorido da viagem interminável no vagão de gado, e já percebia que os gulags não eram apenas um lugar de punição, mas um mundo paralelo onde cada respiração era uma batalha, baseado em testemunhos reais de sobreviventes, como Varlan Shalamov, que descreveu em detalhes os campos de Colima em suas narrativas de Colima. A chegada aos campos siberianos era o momento em que a realidade se impunha como um soco no estômago. Você não era mais uma pessoa, era um Zek, como os prisioneiros eram chamados, uma abreviação de Zakliusheny, o condenado. E nesse novo mundo, a Sibéria não perdoava novatos. O dia seguinte à chegada
começava cedo demais. A Serene took antes do amanhecer, e você era forçado a pular do beliche, com os músculos rígidos pelo frio. Os guardas entravam no barracão, chutando quem demorava, gritando para formar filas na neve. A apresentação, berravam, e você se alinhava com os outros, tremendo sob o uniforme fino. Era a contagem matinal, um ritual que se repetiria ao fim do dia. Se alguém faltasse menos morto durante a noite, ou tentando fugir, o resto ficava, em pé por horas, exposto ao vento cortante, até que o corpo fosse encontrado ou a punição decidida. Relatos históricos, como os coletados pela Sociedade Memorial na Rússia, mostram que essas contagens podiam durar o dia inteiro no inverno, levando a mais mortes por hipotermia. Um prisioneiro, Alexei, um ex-professor de matemática, contou como, em sua primeira contagem, viu um homem idoso cair na neve e ser deixado lá, congelando aos poucos, enquanto os guardas fumavam cigarros. Após a contagem, vinha a distribuição de comida, menos se é que se pode chamar assim. Uma concha de sopa rala, talvez com alguns grãos de cevada, ou pedaços de repolho congelado, e o pão diário de 300 gramas. Esse momento era crucial. Sobreviventes enfatizam que o pão tinha que ser racionado com precisão militar. Luca o dividia em porções minúsculas, comendo devagar para enganar a fome. Mas no começo, o estômago vazio fazia você devorá-lo de uma vez, deixando o resto do dia em agonia. E ali na fila da sopa, você começava a observar os outros. Veteranos, com olhos fundos mas alertas, que pareciam saber segredos que você ainda ignorava. Eles trocavam olhares, sussurravam, e você percebia que havia uma rede invisível no campo. Uma economia de sobrevivência que ditava quem vivia e quem perecia. Tudo tinha valor nos gulags. Um pedaço de fio, uma lasca de madeira, um botão solto, itens que no mundo exterior seriam lixo, aqui viravam moeda. Baseado em relatos de prisioneiros como Dmitry Lihachev, um linguista que sobreviveu e escreveu sobre isso. O mercado negro era controlado principalmente pelos urcas, os criminosos profissionais que tinham privilégios por colaborar com os guardas. Um deles, como Verona, com seu dente de ouro reluzente, era uma figura lendária em campos como Vorkuta. Ele trocava cigarros contrabandeados por pão extra, ou protegia novatos em troca de trabalho. Mas confiar nele era arriscado. Muitos perdiam tudo em trocas desiguais. Você, como recém-chegado, poderia ser abordado por alguém assim. Ei, Zeke, tem algo para trocar? Um relógio, talvez? E se dissesse não, corria o risco de ser roubado durante o sono. Médicos prisioneiros como Isaac, baseado em figuras reais como o Dr. Antony Makarenko, que deixou memórias sobre seu tempo em Norilsk, eram peças-chave nessa economia. Eles coletavam ervas na floresta durante o trabalho sem os guardas, não vissem menos, e faziam ungüentos contra o congelamento. Isso salva seu dedo, diria Isaac, aplicando a mistura gosmenta em uma ferida, cobrando um quarto de pão. Historiadores como Anne Applebaum, em seu livro sobre os gulags, estimam que esses médicos salvavam vidas, mas também sobreviviam graças às trocas. Se você tivesse escorbuto, com gengiva sangrando, pagaria o que tivesse por folhas de pinheiro, cozidas, que forneciam vitamina C escassa. Professores e intelectuais entravam no jogo de outra forma, ensinavam em segredo. Um professor de física, como Michael, poderia explicar conceitos básicos de mecânica, para ajudar um companheiro a cumprir cotas de trabalho mais eficientemente. Em troca de uma porção extra de sopa, o dia prosseguia com o trabalho, e aí a economia se infiltrava em cada movimento. Você marchava para a floresta ou a mina, carregando ferramentas que pareciam relíquias enferrujadas. As cotas eram absurdas: cortar 10 metros cúbicos de madeira por dia, com o chão congelado e o corpo fraco. Se não cumprisse, sua ração era reduzida, criando um ciclo vicioso. Sobreviventes relatam truques aprendidos com o tempo: trabalhar em grupo para dividir a cota, ou simular esforço quando os guardas não olhavam. Mas no início você sofria. Bolhas nas mãos que congelavam e infeccionavam, costas doendo como se estivessem quebradas. E o frio, ele era o maior inimigo. Menos 40 graus, e você tinha que se mover constantemente para não congelar. Um erro, como tirar as luvas por um minuto, e seus dedos podiam gangrenar. À noite, de volta ao barracão, a economia se intensificava. Você via trocas acontecendo nas sombras. Um prisioneiro vendendo uma colher por um cigarro, outro trocando uma história por um gole de chá. Mas havia regras não ditas.
Nunca compartilhar sem retorno, nunca mostrar fraqueza. Criminosos exploravam isso, roubando dos mais fracos. Políticos, como você talvez fosse menos acusado de dissidência sem razão, aprendiam a se unir. Grupos pequenos se formavam, compartilhando dicas. Guarde seu pão no peito, perto do corpo, para não congelar. Ou evite os urcas. Eles vendem almas por um pedaço de carne. Doenças eram outra moeda cruel. Com a falta de higiene, escorbuto atacava, fazendo gengivas sangrarem e dentes caírem. Você via companheiros enfraquecendo, vendendo seus últimos bens por vitaminas improvisadas, folhas de pinheiro cozidas, se tivessem sorte. Historiadores estimam que, em campos como Inta, 1 em cada 5 prisioneiros morria no primeiro inverno por doenças relacionadas à desnutrição. Mas, em meio ao desespero, surgiam atos de solidariedade. Um prisioneiro dividindo um remédio com o outro, arriscando punição. Enquanto os dias se fundiam em uma rotina exaustiva, você começava a entender que sobreviver não era só sobre comida ou calor, mas sobre escolhas. Quem confiar, o que trocar. E no fundo, por que continuar? Alguns encontravam razão na família deixada para trás, outros na fé proibida, sussurrada em orações noturnas, mas o sistema era projetado para esmagar. Isso, com guardas que tratavam você como gado, e um trabalho que consumia tudo. Ainda assim, à medida que aprendia as regras dessa economia brutal, percebia que havia camadas mais profundas. A divisão entre prisioneiros, onde políticos e criminosos viviam mundos diferentes, e onde a verdadeira luta pela sobrevivência se revelava em cada amanhecer, com um sol pálido surgindo sobre a taiga congelada, iluminando um mundo onde nada era de graça e tudo tinha um preço. Você acordava com o estômago vazio, o corpo dolorido do dia anterior, e já começava a calcular o que trocar hoje para ganhar mais um dia de vida. Essa era a essência da economia de sobrevivência nos gulags. Um sistema improvisado e brutal, que transformava lixo em tesouro e favores em moeda corrente, baseado em relatos reais de sobreviventes, como Alexander Solzhenitsyn, que detalhou essa dinâmica em Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. E outros como Varlam Shalamov. Sabemos que, nos campos, a fome e o frio criavam um mercado negro, onde a astúcia valia mais que a força. Não havia dinheiro oficial. O pão era o rei, e itens cotidianos viravam bens preciosos em um ecossistema projetado para a escassez. Imagine o barracão ao amanhecer, o ar denso com o cheiro de suor e madeira úmida. Prisioneiros se mexendo devagar para conservar energia. Você pegava sua ração, 300 gramas de pão preto, duro como pedra, e talvez uma concha de sopa. Aguada. Mas esse pão não era só comida, era capital. Sobreviventes contam que o dividiam em pedaços minúsculos, pesando cada migalha na mente. Uma fatia por uma luva remendada poderia ser uma troca comum, ou meio pão por uma colher de metal, porque sem colher você bebia a sopa como um animal perdendo precioso líquido. Os criminosos, os urcas, dominavam esse comércio. Um deles, inspirado em figuras reais como o Verona mencionado em Memórias de Prisioneiros, com seu dente de ouro brilhando no escuro, sentava no canto do barracão, negociando. Ele tinha conexões com os guardas, talvez subornasse um com vodka contrabandeada, e conseguia itens raros, cigarros, sabão, até pedaços de carne da cozinha. Em troca, cobrava alto, seu pão inteiro por um cigarro, ou sua bota por uma proteção contra roubos noturnos. Mas não eram só os criminosos que participavam, médicos prisioneiros, como o Isaac, baseado em relatos de doutores reais que sobreviveram. Em campos como Colima, usavam seu conhecimento como moeda. Eles coletavam ervas na floresta durante o trabalho. Se os guardas não vissem menos e faziam ungüentos contra o congelamento. Isso salva seu dedo, diria Isaac, aplicando a mistura. Gosmen tem uma ferida, cobrando um quarto de pão. Historiadores como Anna Applebaum, em seu livro sobre os gulags, estimam que esses médicos salvavam vidas, mas também sobreviviam graças às trocas. Se você tivesse escorbuto, com gengiva sangrando, pagaria o que tivesse por folhas de pinheiro, cozidas, que forneciam vitamina C, escassa. Professores e intelectuais entravam no jogo de outra forma, ensinavam em segredo. Um professor de física, como Mikhail, poderia explicar conceitos básicos de mecânica para ajudar um companheiro a cumprir cotas de trabalho mais eficientemente. Em troca de uma porção extra de sopa, o dia prosseguia com o trabalho,
E aí, a economia se infiltrava em cada movimento. Você marchava para a floresta ou a mina, carregando ferramentas que pareciam relíquias enferrujadas. As cotas eram absurdas: cortar 10 metros cúbicos de madeira por dia, com o chão congelado e o corpo fraco. Se não cumprisse, sua ração era reduzida, criando um ciclo vicioso. Sobreviventes relatam truques aprendidos com o tempo: trabalhar em grupo para dividir a cota, ou simular esforço quando os guardas não olhavam. Mas no início, você sofria bolhas nas mãos que congelavam e infeccionavam, costas doendo como se estivessem quebradas. E o frio, ele era o maior inimigo. Menos 40 graus, e você tinha que se mover constantemente para não congelar. Um erro, como tirar as luvas por 1 minuto, e seus dedos podiam gangrenar. À tarde, durante uma pausa curta, menos se os guardas permitissem, o comércio florescia. Você via prisioneiros sussurrando: "Tem uma colher extra. Quem dá pão?" Ou "Preciso de unguento para ferida, pago com tabaco." O tabaco, aliás, era luxo. Contrabandeado pelos guardas corruptos, valia ouro. Um cigarro poderia comprar 1 hora de descanso, subornando um supervisor. Mas fumar era arriscado. O cheiro atraía a atenção, e punições como perda de ração seguiam. Sobreviventes como Nikolai Getman, que pintou cenas dos gulags após sua liberação, capturaram essas trocas em suas obras, figuras encurvadas negociando nas sombras, com olhos alertas para guardas. O entardecer trazia a marcha de volta, e no barracão, a economia noturna tomava conta. Com a sirene tocando o fim do dia, você contava seus bens, o que ganhou, o que perdeu. Doenças complicavam tudo. Se pegasse disenteria da água suja, vendia itens por remédios improvisados. Sal para desinfetar, ou chá de casca de árvore. 1 em cada 10 prisioneiros, segundo estimativas históricas, morria por inverno devido a isso. Mas os que sobreviviam viravam especialistas em barganhas. Imagine você, com os pés inchados pelo frio, trocando uma história engraçada por um pedaço de pano para enfaixar, ou ouvindo um companheiro recitar poesia em troca de um gole de água quente. Essa economia não era só material, era psicológica. Manter a sanidade valia tanto quanto comida. Prisioneiros trocavam memórias. Conte sobre sua casa, e eu divido minha sopa. Isso criava laços, mas também dívidas. E os guardas, eles, participavam, vendendo privilégios. Uma carta para casa por pão acumulado, ou ignorar uma infração por bens. Corrupção graçava, como relatado em arquivos da NKVD desclassificados. Mas para a Voca, o dia terminava com cálculos. Sobrevivi hoje, o que faço amanhã? A fome constante fazia o cérebro trabalhar devagar, mas a necessidade aguçava a mente. Você dormia com o pão apertado contra o peito, sonhando com trocas que poderiam salvar sua vida. Enquanto o vento lá fora lembrava que o frio nunca parava, e que a luta diária pela sobrevivência era apenas o começo de um ciclo interminável, onde cada dia se repetia como uma sentença cruel, forçando você a lutar não só contra o frio e a fome, mas contra o próprio instinto de desistir. A luta diária pela sobrevivência nos gulags era uma guerra travada em múltiplas frentes, um equilíbrio precário entre o corpo exausto, a mente fragilizada e o sistema implacável que parecia projetado para vencer, baseado em relatos autênticos de sobreviventes como Alexander Solzhenitsyn, que capturou essa rotina em um dia na vida de Ivan Denisovich, e outros como Viktor Frankl, cujas reflexões sobre campos semelhantes ecoam aqui. Sabemos que o dia a dia era uma sequência de desafios, calculados para drenar a vida gota a gota. Você acordava no barracão escuro, com o som da sirene perfurando o silêncio, e já começava a planejar como conservar energia, como evitar o congelamento, como cumprir a cota sem morrer no processo. O amanhecer era impiedoso, ainda no escuro. Você pulava do beliche, se é que se pode chamar de pulo, o movimento lento e dolorido de um corpo enfraquecido pela desnutrição. Os músculos doíam das horas anteriores de trabalho, e o frio da noite deixava as juntas rígidas como madeira. A primeira tarefa era a contagem. Fila na neve, sob o olhar dos guardas com seus cães rosnando. Você ficava ali, tremendo, contando os minutos para não congelar os pés. Relatos históricos, como os compilados por Anne Applebaum em Gulag, uma história, mostram que essas contagens podiam se estender por horas, se houvesse discrepâncias. Um prisioneiro morto durante a noite ou alguém doente demais para se levantar. Nesse tempo você aprendia a conservar calor, esfregar as mãos discretamente,
pisar no lugar, sem chamar atenção. Um erro, como ficar imóvel por muito tempo, e o frio penetrava, levando a feridas que podiam infeccionar e matar. Após a contagem, a ração matinal. Uma concha de sopa rala, talvez com pedaços de batata podre ou farinha de aveia, e o pão de 300 gramas. Esse momento era crucial. Sobreviventes enfatizam que o pão tinha que ser racionado com precisão militar. Você o dividia em porções minúsculas, comendo devagar para enganar a fome. Mas no começo, o estômago vazio fazia você devorá-lo de uma vez, deixando o resto do dia em agonia. E ali, na fila da sopa, você começava a observar os outros, os veteranos, com olhos fundos mas alertas, que pareciam saber segredos que você ainda ignorava. Eles trocavam olhares, sussurravam, e você percebia que havia uma rede invisível no campo. Uma economia de sobrevivência que ditava quem vivia e quem perecia. O dia prosseguia com a marcha para o trabalho. Você formava fila, marchando quilômetros, pela neve, com guardas aos lados e cães atrás. O vento siberiano cortava como facas, e você tinha que proteger o rosto com as mãos enfaisadas em trapos. Chegando ao local, uma floresta para logging, uma mina para extração ou uma ferrovia. Em construção, o labor começava 16 horas seguidas, com pausas mínimas. Se fosse logging, você pegava o machado e atacava as árvores congeladas. Cada golpe era um esforço hercúleo. A madeira dura resistia, e suas mãos sangravam nas bolhas. As cotas, cortar certa quantidade de troncos, arrastá-los para o ponto de coleta. Não cumprir significava ração reduzida, o que acelerava a fraqueza. Um prisioneiro real, como Ivan Denisovich, no relato de Solzhenitsyn, aprendeu truques, aquecer a lâmina no fogo, para cortar melhor, trabalhar em ritmo constante para não esgotar. Mas para Voka, novato, era puro sofrimento. O suor congelava na pele, o fôlego saía em nuvens brancas, e o corpo gritava por descanso no meio do dia. Uma pausa curta para almoço, mais sopa, trazida em baldes por prisioneiros designados. Você comia rápido, sentado na neve, tentando não deixar a comida esfriar. Aqui, a luta se intensificava. Evitar roubos. Criminosos podiam se aproximar, oferecendo ajuda em troca de comida, mas era armadilha. Você aprendia a comer com uma mão no pão, olhos alertas. E o frio, ele nunca parava. Temperaturas de menos 40 graus faziam os dedos dormentes, e o congelamento era comum. Sobreviventes como Shalamov descrevem como envolviam os pés em jornal ou trapos. Mas mesmo assim, muitos perdiam dedos ou pernas para a gangrena. Nunca. Perde-se e muva era o conselho. Durante o trabalho, você balançava os braços, pisava forte, qualquer coisa para circular o sangue. As tarefas variavam, mas eram sempre impossíveis. Construir ferrovias, escavar terra congelada com picaretas, colocar trilhos pesados. Cada metro era uma vitória, mas as cotas demandavam quilômetros. Mineração, descer poços escuros, extrair carvão ou ouro com ferramentas precárias, sufocando na poeira. Acidentes eram rotina menos desmoronamentos, explosões mal calculadas. 1 em cada 10 morria assim. Segundo estimativas baseadas em arquivos soviéticos, você via companheiros caindo, esmagados ou asfixiados, e os guardas simplesmente os removiam, como entulho. Próximo, gritavam, e você continuava, o medo misturado à exaustão. A mente entrava no jogo à tarde, quando o cansaço batia forte. Você começava a alucinar da fome, vendo comida em miragens, para sobreviver. Conservava energia. Trabalhava devagar quando os guardas não olhavam a parecer ocupado. Veteranos ensinavam: curve as costas, mas não quebre o espírito. Evite feridas irrevital. Um corte infectado podia matar em dias, sem antibióticos. Você limpava com neve, enfaixava com o que tivesse. E a hidratação, água, era escassa. Bíblia, nivderitida, arriscando doenças. Dysenteria grossava. Mais que o trabalho, o entardecer trazia alívio parcial. A marcha de volta. Mas exausto, cada passo era agonia. No barracão, outra contagem, outra sopa. Você caía no beliche, mas o sono não vinha fácil. Piolhos picavam, companheiros tossiam com tuberculose. Doenças eram um inimigo silencioso, escorbuto sangrando. Gengivas, pneumonia nos pulmões úmidos. Médicos prisioneiros faziam o possível, mas sem remédios. Ira, paliativo.
Você lutava para não adoecer, comendo qualquer vitamina encontrada menos folhas na floresta. Se possível, a noite era para reflexão. Por que continuar? Família, fé, vingança, menos razões variavam. Alguns cantavam baixinho, arriscando punição. Mas o ciclo reiniciava ao amanhecer, com a sirene lembrando que a luta era eterna. E nessa rotina, divisões surgiam, políticos versus criminosos, onde a solidariedade e a traição definhavam quem durava mais, moldando o tecido social desse inferno gelado, onde a linha entre aliado e inimigo era tão fina quanto a neve que se acumulava nos ombros dos prisioneiros. Nos gulags, a sobrevivência dependia não apenas de sua força ou astúcia, mas de onde você se encaixava na hierarquia invisível que dividia os prisioneiros. Havia dois mundos distintos dentro dos campos. Os prisioneiros políticos, muitas vezes intelectuais, professores ou cidadãos comuns acusados de traição, e os criminosos profissionais, os urcas, que navegavam o sistema com uma facilidade cruel, baseado em relatos reais, como os de Alexander Solzhenitsyn em Arquipélago Gulag e Evgenia Ginsburg em Viagem ao Redemoinho. Sabemos que essas divisões sociais definiam não só quem vivia, mas como viviam, em um ambiente onde a solidariedade era rara e a traição uma moeda comum. Você, como prisioneiro político, talvez acusado por uma denúncia falsa ou por possuir um livro proibido, logo percebia que era o degrau mais baixo da escala. Os políticos, chamados de 58S, por causa do artigo 58 do Código Penal Soviético, usado para condenar dissidentes, eram vistos pelo regime como ameaça ideológica. Isso se traduzia em tratamento pior, menos comida, cotas mais duras, punições mais frequentes. Os guardas, muitos deles jovens recrutas, moldados pela propaganda, acreditavam que você era um traidor da revolução, um inimigo do povo. Eles não hesitavam em bater ou humilhar, e sua raiva parecia pessoal, como se sua existência fosse uma afronta. Um sobrevivente, Lev Kopelev, descreveu como um guarda cuspiu em seu rosto durante uma contagem, gritando: "Você, intelectual, acha que é melhor que nós?" Essa hostilidade era diária, e você aprendia a baixar a cabeça para evitar problemas. Já os criminosos, os urcas, ocupavam um espaço diferente. Ladrões, assassinos ou contrabandistas, eles eram vistos pelo regime como socialmente próximos, pessoas que, na visão distorcida do sistema, poderiam ser reabilitadas pelo trabalho. Na prática, isso significava privilégios. Eles frequentemente recebiam tarefas mais leves, como supervisionar o trabalho de outros prisioneiros, ou tinham acesso a bens do mercado negro através de acordos com os guardas. Figuras como o Verona, inspirado em relatos de prisioneiros reais, eram mestres nisso. Com seu dente de ouro e um sorriso cínico, ele negociava cigarros, comida ou proteção, muitas vezes em troca de favores escusos. Você via os urcas comerem porções extras de sopa, enquanto você dividia migalhas com outros políticos. Eles controlavam o barracão à noite, decidindo quem dormia perto do fogareiro ou quem ficava nas tábuas geladas do canto. Essa divisão criava tensões constantes. Imagine a cena no barracão após o trabalho. Você, exausto, segurando seu pão com força, enquanto um urca se aproxima. "Ei, Zack, quer proteção? Me dá isso", ele diria, apontando para sua ração. Recusar podia significar um soco ou um roubo mais tarde, mas ceder era perder o que mantinha você vivo. Relatos de sobreviventes, como os coletados pela Sociedade Memorial, mostram que os criminosos exploravam os políticos sem piedade, roubando comida, roupas ou ferramentas. Alguns até colaboravam diretamente com os guardas, denunciando planos de resistência em troca de favores. Um prisioneiro, Nikolai, contou como perdeu seu casaco para um urca que o acusou falsamente de roubar, levando a uma semana na cela de punição, um buraco gelado, onde a sobrevivência era quase impossível. Mas nem tudo era conflito. Entre os políticos, surgia uma solidariedade frágil, mas vital. Você, como parte desse grupo, encontrava aliados entre outros 58S, professores, engenheiros, poetas, todos jogados no mesmo inferno por crimes que não cometeram. Essas alianças eram baseadas na confiança, algo raro no campo. Real vem de Ana, a professora de literatura mencionada em relatos históricos, que formou um pequeno grupo com outras mulheres. Elas dividiam pedaços de pão para garantir que nenhuma morresse de fome,
e sussurravam histórias à noite para manter a sanidade. Contar uma história é como respirar, disse Ana em suas memórias, preservadas em arquivos russos. Essas conexões eram frágeis, mas poderosas, porque davam um motivo para continuar. A hierarquia se manifestava no trabalho também. Criminosos muitas vezes recebiam tarefas administrativas, menos contar ferramentas, supervisionar cotas, enquanto os políticos enfrentavam o trabalho braçal mais brutal: cavar terra congelada, arrastar troncos, carregar pedras. Você sentia a injustiça em cada golpe de machado, vendo um urca fumando um cigarro enquanto você suava na neve. Mas os políticos tinham suas próprias armas: conhecimento. Engenheiros como Mikhail, inspirado em sobreviventes reais, usavam sua expertise para otimizar o trabalho, ensinando outros a usar ferramentas de forma mais eficiente, economizando energia. Isso criava respeito entre os políticos, mas também inveja dos criminosos, que viam qualquer sinal de organização como ameaça. A noite no barracão era o palco principal dessas divisões. Enquanto os urcas jogavam cartas muitas vezes, com baralhos improvisados de papel, ou negociavam bens roubados, os políticos se reuniam em segredo. Você poderia ouvir um sussurro, alguém recitando um poema de Pushkin, ou outro explicando equações para manter a mente ativa. Essas atividades, relatadas por sobreviventes como Dmitry Lihashev, eram formas de resistência, mas também arriscadas. Se um guarda ou urca denunciasse, a punição era severa: isolamento, perda de ração ou até espancamento. Ainda assim, esses momentos de união entre os políticos criavam uma barreira contra o desespero, uma forma de dizer ao sistema: você pode tirar meu nome, mas não minha mente. O contraste era claro. Enquanto os criminosos sobreviviam pela força e manipulação, os políticos dependiam da solidariedade e da memória. Mas havia um custo. A desconfiança permeava tudo. Você hesitava antes de dividir comida, temendo traição. Histórias de delatores, menos até entre os políticos, não eram raras. Um homem, acusado falsamente por um companheiro, em troca de pão extra, podia acabar na mina mais perigosa, onde a morte era certa. Arquivos da NKVD revelam que o regime incentivava essas divisões, usando prisioneiros contra prisioneiros para manter o controle. Enquanto você tentava navegar esse mundo, percebia que a verdadeira luta não era só contra o frio ou o trabalho, mas contra a desumanização. Os criminosos aceitavam o sistema, barganhando por migalhas de poder. Os políticos resistiam, mas a que custo? Cada dia era uma escolha: ceder à brutalidade ou manter um pedaço de sua alma intacto. E à medida que as noites se acumulavam, com o som de tosses e sussurros no barracão, você começava a entender que a resistência podia vir de outro lugar, não da força, mas da cultura, da memória, de algo que os guardas e urcas nunca poderiam tirar: a chama da cultura, acesa em segredo, que mantinha viva a humanidade dos prisioneiros políticos nos gulags, em um lugar projetado para apagar identidades, transformar pessoas em números e corpos, em ferramentas e resistentes. Através da cultura, era um ato de desafio silencioso, mas poderoso, baseado em relatos reais de sobreviventes como Dmitry Lihashev, um acadêmico que preservou sua sanidade, recitando poesia em campos como Solovki, e Virginia Ginsburg, que descreveu essas práticas em suas memórias. Sabemos que atividades como poesia, teatro e ensino clandestino eram mais do que passatempos, eram armas contra a desumanização. Enquanto você lutava para sobreviver ao frio e à fome, esses momentos de criação e memória se tornavam o fio que te conectava ao que significava ser humano. Imagine o barracão à noite, após um dia de trabalho exaustivo. O vento siberiano uivava lá fora, infiltrando-se pelas frestas das paredes de madeira. A luz fraca de uma lâmpada balançava, lançando sombras sobre rostos exaustos. Volka deitado no beliche, com um corpo dolorido e o estômago roncando, mas então ouvia um sussurro vindo do canto. Era Ana, a professora de literatura, recitando versos de Pushkin, com uma voz tão baixa que mal atravessava o ar pesado. Luka é o cavaleiro de bronze, ela dizia, e você se aproximava, esquecendo por um momento o frio. Esses recitais eram proibidos. Os guardas viam qualquer expressão cultural como subversão, mas aconteciam nas sombras, em grupos pequenos de prisioneiros políticos que arriscavam tudo por um instante de beleza. Relatos como os preservados pela Sociedade Memorial mostram que essas sessões eram comuns em campos como Vorkuta e
Colima, onde intelectuais encontravam refúgio em palavras. A poesia não era apenas escapismo, era resistência. Cada verso recitado era um grito contra o sistema que tentava apagar suas mentes. Sobreviventes contam como memorizavam poemas inteiros, às vezes livros, porque papel e lápis eram raros. Você poderia ouvir trechos de Chekhov ou Mandelstam, recitados por alguém que arriscava a punição, uma semana sem ração ou isolamento na cela fria, menos só para manter a chama acesa. Um prisioneiro, Ivan, um ex-poeta, relatou em suas memórias como criou versos novos no campo, escrevendo-os mentalmente e ensinando-os a outros. Era como plantar sementes, ele disse. Se morrêssemos, as palavras sobreviveriam. Voka talvez se juntasse a esses círculos, memorizando linhas para repetir sozinho durante o trabalho. Uma forma de manter a mente afiada contra o torpor da exaustão. Além da poesia, havia teatro improvisado. Em campos como Norilsk, prisioneiros políticos organizavam peças em segredo, usando cobertores como cortinas e tábuas como palco. Eles encenavam contos populares russos ou trechos de peças clássicas, como O Inspetor-Geral de Gogol, adaptadas com humor amargo sobre os guardas. Essas performances, descritas por sobreviventes como Lev Kopelev, eram momentos de catarse. Você ria baixo, com medo de ser ouvido, mas o riso era uma vitória, um lembrete de que ainda podia sentir algo além de dor. Mulheres em campos femininos às vezes cantavam canções folclóricas, suas vozes frágeis ecoando nos barracões. Uma sobrevivente, Maria, contou como um grupo de mulheres recriou uma ópera improvisada, usando colheres como instrumentos. Apenas para lembrar que a música ainda existia, o ensino era outra forma de resistência. Professores e cientistas, como Mikhael, o engenheiro, davam aulas clandestinas no barracão. Você poderia se sentar ao lado dele, aprendendo frações ou física básica, enquanto ele desenhava equações na poeira do chão. Essas aulas, relatadas em memórias de prisioneiros como Dmitry Lihachev, eram trocadas por pão ou proteção, mas também eram um ato de fé no futuro. Se sobrevivo, quero ensinar de novo, dizia Mikhael segundo relatos. Você aprendia não por necessidade prática, mas para manter a mente viva. Até xadrez sem tabuleiro era comum. Prisioneiros moviam peças imaginárias, anunciando jogadas em voz baixa. Bispo para E4, um jogo que exigia memória e concentração, desafiando o sistema que queria reduzi-los a máquinas Enki. Essas atividades culturais tinham um custo alto. Se um guarda descobrisse, a punição era imediata. Um recital podia levar a espancamentos. Um pedaço de papel com poesia, encontrado em uma revista, podia custar semanas na cela de isolamento, onde o frio era tão intenso que muitos não voltavam. Ainda assim, você participava, porque era uma forma de dizer ao regime, você não. Mi, Quebru. Os prisioneiros políticos, ao contrário dos criminosos, usavam a cultura como escudo. Enquanto os urcas jogavam cartas ou negociavam bens roubados, os políticos se reuniam para contar histórias de suas vidas passadas. Recitar versos ou debater filosofia em sussurros era uma linha divisória clara. Os criminosos viviam para o presente, os políticos para o futuro. Mas nem todos tinham forças. A fome e o cansaço tornavam difícil focar em poesia ou xadrez. Você via companheiros desistirem, seus olhos vazios enquanto se recusavam a participar. Para que poesia? Se amanhã posso estar morto, dizia um deles, segundo relatos. E você entendia o desespero, porque o sistema era projetado para isso, apagar a esperança. Ainda assim, os que resistiam encontravam força nas palavras. Um grupo, em Colima, criou um clube de memória, onde cada um contava uma história de sua cidade natal, preservando-a como um tesouro. Você talvez falasse de sua casa, do cheiro de pão fresco, do som de crianças brincando, menos memórias que doíam, mas também alimentavam a vontade de sobreviver. Essa resistência cultural não mudava as cotas de trabalho ou o frio, mas dava um propósito. Historiadores estimam que em campos com grande número de intelectuais, como Solovki nos anos iniciais, essas atividades eram mais comuns, criando redes de apoio que aumentavam a sobrevivência. Você se sentia parte de algo maior, uma comunidade que se recusava a ser reduzida a números, e à medida que as noites se acumulavam, com versos sussurrados e histórias compartilhadas, você começava a ouvir conselhos de veteranos, homens e mulheres que haviam aprendido a jogar o jogo da sobrevivência, que sabiam como transformar o impossível
impossível, e que te ensinariam os segredos para durar mais um dia, transformando o desespero em uma estratégia calculada, passo a passo, contra o abismo dos gulags. Os veteranos, aqueles prisioneiros que haviam sobrevivido aos primeiros invernos brutais, eram como faróis em uma nevasca eterna, compartilhando lições duramente aprendidas que separavam os que caíam dos que persistiam, baseado em relatos reais de sobreviventes como Varlam Shalamov, que compilou suas experiências em narrativas de Kolima, e Alexander Solzhenitsyn, que enfatizou essas táticas em suas obras. Sabemos que essas lições não eram abstratas, eram práticas forjadas no fogo do sofrimento diário e passadas de boca em boca nos barracões escuros. Você, como novato, ouvia essas palavras sussurradas à noite e percebia que a sobrevivência não era sorte, mas uma ciência cruel que os veteranos dominavam. Mikhail, o engenheiro veterano, inspirado em figuras reais como engenheiros soviéticos que deixaram testemunhos, era um desses mestres. Ele se aproximava de você após o trabalho, com olhos fundos mais firmes, e começava com o básico: salve energia, sempre. Isso significava aprender a aparecer ocupado sem gastar forças desnecessárias. No trabalho, você balançava o machado, devagar, fazendo barulho suficiente para enganar os guardas, mas sem exaurir os músculos. Curve as costas, mas não as quebre, dizia Mikhail, segundo relatos semelhantes. Você praticava isso na floresta, cortando madeira com movimentos econômicos, conservando calorias preciosas para o dia seguinte. Porque, com apenas 300 gramas de pão e sopa rala, cada caloria contava. Veteranos calculavam mentalmente. Um golpe forte gastava energia equivalente a uma migalha, e no final do dia, isso podia ser a diferença entre cair na neve ou voltar ao barracão. Outra lição essencial: proteja sua comida a todo custo. Nunca compartilhe sem retorno, alertava Mikhail, ecoando conselhos de sobreviventes como EVG. O pão era sua vida, e você aprendia a escondê-lo dentro da roupa, no colchão de palha, mudando o lugar toda noite para evitar ladrões. Raciner ira arte, divida em porções minúsculas, coma devagar, mastigando cada pedaço como se fosse o último. Se alguém oferecesse uma troca, avalie. Uma fatia por luvas remendadas valia. Veteranos ensinavam a negociar duro, nunca mostrar desespero. Sei parecer fraco, eles te comem vivo, dizia um deles, referindo-se aos urcas, que rondavam como hienas. Você via isso na prática. Um novato que dividia pão por amizade acabava enfraquecido, enquanto os astutos acumulavam, trocando por itens vitais como um unguento contra o frio. Evitar os criminosos era lição de ouro. Fique longe dos urcas, sussurrava Mikhail, baseado em experiências reais, onde prisioneiros políticos eram explorados. Esses criminosos, com seus privilégios, ofereciam proteção falsa, cobrando alto depois. Você aprendia a identificar o sorriso falso, o dente de ouro brilhando. Em vez disso, una-se aos seus, os políticos, que compartilhavam dicas sem armadilhas. Veteranos formavam grupos pequenos, vigiando uns aos outros durante o sono, protegendo bens. Confie, mas verifique, era o mantra. Relatos históricos, como Waze, Dion Applebaum, mostram que esses laços salvavam vidas. Um companheiro alertando sobre um roubo iminente, ou dividindo uma erva contra escorbuto. Mas a lição mais profunda era encontrar uma razão para viver. Ache algo que te mantenha aqui, dizia Mikhail, com voz grave. Para alguns, era a família. Imagine você visualizando rostos de entes queridos durante o trabalho, repetindo nomes como um mantra. Outros, vingança menos sonhar com o dia em que o regime cairia. Fé era comum, mesmo proibida. Orações sussurradas, cruzes improvisadas com gravetos. Sobreviventes como Solzhenitsyn enfatizavam isso. Sem propósito, o corpo desistia antes da mente. Você talvez encontrava na memória de um livro lido ou na esperança de contar sua história um dia. Veteranos contavam casos. Um homem que sobreviveu anos por ódio a Stalin, outro por amor a uma filha distante. Essas lições se aplicavam ao dia a dia. No amanhecer, salve energia na contagem. Fique quieto, respire devagar. Na marcha para o trabalho, proteja os pés. Envolva em trapos. Evite poças que molhavam e congelava. No labor, evite riscos. Não levante peso sozinho. Use alavancas improvisadas. Mikhail ensinava truques de engenharia,
empilhar troncos de forma eficiente, para cumprir cotas com menos esforço. Pense como uma máquina, mas sinta como humano, ele diria. E contra o frio, nunca tire as luvas, mesmo para comer. Lambanive, para hidratar, mas ferva se possível para evitar doenças. À tarde, quando a exaustão batia, a razão para viver ajudava. Você repetia sua motivação mentalmente, ignorando a dor. Veteranos alertavam sobre sinais de fraqueza. Se visse um companheiro parando de falar, ajude, divida uma história. Não comida, para reavivar o espírito. Evitar criminosos significava não entrar em brigas. Ignore provocações. Foque na sobrevivência. No barracão noturno, proteja a comida dormindo com ela no peito. Miquel contava histórias reais. Um prisioneiro que perdeu tudo por confiar em um urca, morrendo de fome semanas depois. Doenças eram outro foco. Previna antes do curar. Ensinavam. Evite água suja, como folhas de pinheiro contra escorbuto. Se ferido, limpe com urina menos truque antigo, mas efetivo. Veteranos como Isaac, o médico, complementavam. Troque por remédios, mas não pague caro. Encontrar razão ajudava na luta contra doenças. Pense no amanhã, diziam, para não desistir. Na febre, essas lições não garantiam vida eterna, mas prolongavam. Historiadores estimam que veteranos sobreviviam mais por esses conhecimentos, passando-os adiante. Voca absorvia, aplicando, salvando energia no trabalho, protegendo o pão, evitando armadilhas, ancorando na fé. Mas mesmo com isso, a morte rondava. Rotina implacável que transformava companheiros em sombras, lembrando que a humanidade era a última defesa, um escudo frágil contra a máquina de morte que os gulags representavam. A rotina da morte era tão comum quanto o amanhecer, tão inevitável quanto o frio que mordia os ossos. Nos campos, a vida pendia por um fio, e a sobrevivência dependia de pequenos atos de resistência, não apenas contra os guardas ou as cotas, mas contra o vazio que ameaçava engolir o espírito. Baseado em relatos reais de sobreviventes como Varlam Salamov, que descreveu a morte como uma sombra constante em Colima, e Alexander Solzhenitsyn, que viu na humanidade a única vitória possível. Sabemos que, apesar da brutalidade, gestos de bondade e solidariedade eram o que mantinham alguns vivos. Você, preso nesse inferno, descobria que esses atos, por menores que fossem, eram a verdadeira rebelião contra um sistema que queria reduzir todos à carga. A morte estava em toda parte. No amanhecer, durante a contagem, você via corpos que não se levantaram, rígidos pelo frio ou pela fome. Os guardas, com sua frieza mecânica, os arrastavam para fora, empilhando-os como lenha até a primavera, quando o chão descongelava, para covas coletivas. Historiadores como Anne Applebaum estimam que 1 em cada 10 prisioneiros morria por inverno, não por execuções, mas pela combinação letal de trabalho, fome e doenças, escorbuto, tuberculose, dysenteria, cada uma ceifava a vida. Você via companheiros com gengivas sangrando, dentes queendo, ou tossindo até colapsar. Um prisioneiro, Sergei, inspirado em relatos reais, contou como seu amigo caiu durante o trabalho na mina, asfixiado pela poeira e fraqueza. Ela era forte, disse Sergei, mas o campo não perdoa a força sem comida. O trabalho era o maior assassino. 16 horas diárias, com cotas impossíveis, drenavam o corpo até o limite. Você cortava madeira, cavava terra congelada, ou carregava trilhos, cada movimento sugando energia que suas rações de 300 gramas de pão não repunham. O frio, menos 40 graus, transformava acidentes em tragédias. Um pé molhado virava gangrena. Um descuido com uma ferramenta causava feridas que infeccionavam. No inverno, corpos congelavam onde caíam, e você aprendia a passar por eles, sem olhar, porque parar era arriscar o mesmo destino. Um sobrevivente, Nikolai, relatou como viu um homem congelar na floresta, ainda segurando o machado, como uma estátua de gelo. Era rotina, disse ele. Você se acostumava, ou morria. Mas em meio a isso, a humanidade resistia. Pequenos atos de bondade, dividir um pedaço de pão, ensinar uma poesia, ou simplesmente ouvir um companheiro, eram atos de coragem. Você, talvez, se lembrasse de Ana, a professora, que uma noite dividiu sua sopa com uma mulher que desmaiava de fome. Coma! Você precisa, disse ela, arriscando sua própria força. Esse gesto, relatado em memórias como as de Evgenia Ginsburg, não salvava apenas o corpo, mas a alma. Prisioneiros políticos, ao contrário dos criminosos,
formavam essas redes frágeis de apoio. Um grupo, em Vorkuta, organizava sessões noturnas onde cada um contava uma memória de casa. O cheiro de uma floresta, o som de um rio. Você participava, talvez falando de sua mãe cozinhando, e sentia um calor que o frio siberiano não podia apagar. Esses atos eram perigosos. Dividir comida podia custar sua vida. Ensinar, atrair punição. Guardas e urcas viam solidariedade como ameaça e delatores estavam em toda parte. Ainda assim, você via prisioneiros arriscarem. Um médico como Isaac aplicava ungüentos em segredo, sem cobrar, para salvar um companheiro. Um poeta recitava versos proibidos, sabendo que um urca podia denunciar lou por pão extra. Esses gestos, descritos em testemunhos como os de Dmitry Lihachev, eram a verdadeira resistência, não contra os guardas, mas contra o desespero que o regime queria impor. Um dia de cada vez, dizia Mikhail, o engenheiro, ecoando um mantra comum entre veteranos. Sobreviva hoje para ver amanhã. À noite, no barracão, você ouvia essas histórias de resistência. Alguém cantava baixo, uma melodia folclórica, arriscando a ira dos guardas. Outro contava uma piada, rindo apesar da dor. Você se juntava, talvez recitando um verso aprendido com Ana, ou apenas ouvindo, sentindo que pertence a algo maior. Esses momentos eram vitórias porque provavam que o sistema não podia apagar tudo. Mesmo com corpos empilhados lá fora, mesmo com a fome corroendo, a humanidade sobrevivia nos sussurros, nas memórias, nos pequenos gestos que diziam: ainda estamos aqui. E assim, os dias se acumulavam, cada uma batalha ganha contra. Você aprendia com Mikhail a economizar energia, com Ana a manter a mente viva, com Isaac a cuidar do corpo. A morte rondava, mas a vida insistia. Milhões passaram pelos gulags, e milhões morreram. Mas aqueles que voltaram, como Solzhenitsyn, Salamov, Ginsburg e menos, carregaram essas histórias, essas lições, essas fagulhas de humanidade que desafiaram o regime. Você, no fundo do barracão, com o pão apertado contra o peito e o frio nos ossos, sabia que cada amanhecer era uma escolha de sister ou resistir. E ao fechar os olhos, com o som de um companheiro recitando poesia ao longe, você escolhia resistir, porque mesmo no inferno, a humanidade era a última palavra. Essa história, baseada em verdades duras e vivas, nos lembra do que os seres humanos são capazes, mesmo nas piores condições. Se você se emocionou, se conectou, ou quer compartilhar o que sentiu, deixe nos comentários suas impressões e de onde está assistindo. Sua voz faz parte dessa narrativa. E, se quiser mais histórias como essa, inscreva-se, deixe seu like e junte-se a nós para preservar essas memórias.